Fala família do Colégio Fator, fala Luiz, meu tutor maravilhoso. Galerinha, estamos aqui para mais um vídeo do projeto Fator na sua casa, beleza? Ó, antes de tudo, hoje é segundo governo Vargas, de 51 a 54, a aula hoje é intensa, é irada pra caramba, mas eu preciso que você... Joinha aqui embaixo, rapidão, R$0, R$0, dá o joinha aqui embaixo. E se possível, se inscreve no canal. Se você curtir a aula, só se você curtir, tu manda para um amigo teu, divulga o nosso Instagram, porque esse conteúdo aqui é gratuito e a gente pode ajudar muita gente que está se preparando para o vestibular com aquele selo de qualidade que só o Fator tem e que só você conhece. Valeu? Então, vamos para a aula de hoje, Luiz. Não roda a vinheta ainda, porque a gente tem que começar com a seguinte frase. Contra o peito, às 8h30 da manhã, ele deu um tiro e saiu da vida para entrar para a história. Roda a vinheta, Luiz! Fala galerinha, falaremos hoje de um dos momentos mais conturbados, mais acirrados. Você que acha, nossa, agora muito polarizado o Brasil, mané, pô, insuportável. Grupo de WhatsApp, discussão, tiroteio, conversa, caramba, não. Irmão, década de 50, outro patamar de acirramento ideológico. É o que veremos na aula de hoje. Afinal, estamos falando do segundo governo. Até aquele momento, a gente está falando aqui de 1951, até aquele momento, o único político que ficou mais tempo que o Vargas no poder foi o Dom Pedro II no Império. Na história do século XX brasileiro, o maior período de tempo ocupado por um político foi o do Vargas até aquele momento. Depois você vai ter o regime militar, mas também não foi um militar só que ficou 21 anos. Foi o Castelo Branco, foi o Médici, foi o Costa Silva, foi o Geisel, foram 5 presidentes militares. O Vargas não, ele fica 15 anos no poder, ele no poder. Então é um político muito emblemático da história. A sua era Vargas é um divisor de águas. Tem um Brasil anterior à era Vargas, lembra que eu falei com vocês? Um Brasil regional, um Brasil dividido, um Brasil das oligarquias regionais, do café com leite, São Paulo, Minas, oligarquias dissidentes. O Brasil da era Vargas não, é um Brasil que queima as bandeiras regionais. É um Brasil que unifica o território, unifica o Estado, promove aquele orgulho de ser brasileiro, reforma a educação, reforma a indústria, investe na indústria de base, na CSN, se impõe no campo diplomático, faz a diplomacia pendular antes da Segunda Guerra Mundial, vai à Segunda Guerra Mundial, enfrenta o nazifascismo, contribui para a derrota do nazifascismo e quando os soldados voltam, há uma transformação política. As próprias forças armadas cresceram muito de poder durante e à sombra do regime do Vargas. Só que em 46 tudo muda. Em 46 o Vargas foi deposto em outubro de 45, inclusive ele foi deposto pelas forças armadas, pela marinha, pelo exército, pela aeronáutica. A primeira eleição, a polarização da eleição é entre 2 militares. Por que eu estou te falando isso? Porque entre 46 e 64 os militares têm um papel muito ativo na política brasileira. Eu já te falei isso na aula passada no governo Dutra. É no governo Dutra que é criado o Estado, o Estado Maior das Forças Armadas. Então, a ascensão dos militares começa no Vargas, e se consolida ali com o Dutra. E eles vão fazer parte ativamente da política brasileira desde então, seguindo aquela lógica de disputa que está posta nesse momento, entre 40, 50 e 60. Nacional desenvolvimentismo de um lado, liberalismo do outro, e a Guerra Fria desequilibrando a balança. Mas o papo de hoje é o seguinte, o papo de hoje começa na década de 50, aliás, começa nos anos 50, sim, nos anos 50, porque Vargas, que então era senador, tinha sido eleito lá em 45, não tinha perdido seus direitos políticos, não assinou o texto constituinte de 46, ficava lá meio exilado, recebendo compadres, recebendo os políticos que queriam seus conselhos, que queriam a sua orientação de uma grande raposa política da história brasileira. Em 49, anuncia que voltará para concorrer à presidência da República. E aí, cara, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, porque o Vargas ganha 4 milhões de votos e derrota mais uma vez a UDN. A UDN que tentou em 45, não conseguiu. O Eduardo Gomes, o brigadeiro da aeronáutica, o partido do brigadeiro UDN, vote no brigadeiro. Ele é bonito, ele é solteiro, ele foi derrotado em 45 pelo Dutra e com apoio expresso do Vargas. O Vargas disse, eu voto em Dutra, PTB e PSD espalham cartazes pelo Brasil.
Ele disse, vote em Dutra. Dutra então vence o Eduardo Brigadeiro Gomes, né? O Brigadeiro Eduardo Gomes. Então Vargas enfrenta ele em mais uma disputa eleitoral em 51. Né? E o Brigadeiro já tinha cometido um erro crasso nas eleições de 45, quando no Teatro Municipal, ao proferir um discurso, teria falado que não precisaria do voto daquela malta de desocupados getulistas. O PTB, o PSD aproveitaram essa fala e então fizeram um marketing político falando: Eduardo Gomes diz que não precisa do voto dos marmiteiros, dos trabalhadores, e o mundo de 51 já não era mais o mundo de 45, porque a Constituição de 46 veio dar um aspecto ao Brasil de uma república democrática. De 46 a 66 você tem a nossa República Liberal Democrática, transformada ali em 64, iniciando a ditadura, mas a Constituição ficou vigente até 66, quando em 67 nós temos mais uma Constituição na nossa história. Essa Constituição de 46 dava força ali ao Legislativo, dava força ao Judiciário, dava força ao Executivo. O voto, que até então era de 21 anos, passou para 18 anos e aumentou a participação da sociedade brasileira. Garantiu o direito das mulheres, garantiu partidos políticos, garantiu eleições minimamente honestas e estáveis durante esse período. Eduardo Gomes, então, não fazia mais política em 45 e não tinha se dado conta disso quando anuncia na sua campanha que era a favor do fim do salário mínimo. O salário mínimo que foi uma briga dos trabalhadores desde a Primeira República, que foi uma conquista durante o governo Vargas. Esses trabalhadores que participavam da vida política tinham até um partido que os representava, o Partido Trabalhista Brasileiro, uma das grandes forças políticas de 46 a 64. Lembra? A União Democrática Nacional, aonde ficava o Brigadeiro, aonde ficava Carlos Lacerda, aonde ficava Afonso Arinos, aonde ficavam os oposicionistas, os antigetulistas, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, a base operária de Getúlio, os trabalhadores, a base do trabalhismo getulista, e o PSD, o Partido dos Coronéis. Lembra que o PCB, o Partidão, havia sido cassado em 47 por obra do Dutra, por obra do TSE, por 3 votos a 2, mostrando, claro, um alinhamento irrestrito, incondicional com os Estados Unidos. Beleza? Então o Vargas vai em 50 e vence com 4 milhões de votos. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Só que o velhinho não era bobo, o velhinho sabia que a conjuntura política era outra. Ele sabia que o mundo que ele tinha encontrado de 30 a 45, o Brasil que ele havia transformado de 30 em 45, estava inserido numa nova lógica. A lógica da bipolaridade, a lógica da Guerra Fria. Astuto politicamente, ele mais uma vez tenta vir por cima dos partidos. Ele vem candidato pelo PTB, o PSD que lançou um candidato, Cristiano Machado, mas logo depois deixa de apoiar esse próprio candidato para apoiar Getúlio. Até hoje na política falamos, quando cristianizamos um candidato, foi justamente aconteceu o Cristiano Machado, o partido botou ele para concorrer e depois o abandonou na corrida política. Né? Então o PSD de um lado, PTB do outro, apoiando Vargas, né? 4 milhões de votos. Getúlio sabia que o mundo da Guerra Fria era outro e vem com uma plataforma política falando que quer a independência econômica do Brasil. E para a independência econômica do Brasil era preciso continuar as ideias de 30, era preciso continuar com a ideia de nacionalização das riquezas do solo brasileiro. Lança então a campanha de criação de uma indústria que você conhece, é famosa, vira e mexe, está no noticiário brasileiro, recentemente então não parou de sair da boca dos noticiários brasileiros, chamada de Petrobras. Era o petróleo é nosso, assim dizia a campanha da União Nacional dos Estudantes, a UNE, né? A primeira grande campanha da história brasileira que unifica o país. Você tem a galera do PSD, a galera do PTB, a galera da UDN, é um grande sentimento de soberania nacional. O petróleo é nosso. E isso fazia parte da plataforma política do Getúlio, mas não só da plataforma política, fazia parte do entendimento dele do projeto de Brasil que ele defendia. O projeto nacional desenvolvimentista. Um projeto que o Estado tinha que intervir, sim, em pontos específicos da economia, da organização da sociedade, para que pudesse continuar desenvolvendo, diversificando a economia brasileira. A indústria de base era um desses pontos, né? As hidrelétricas era um outro
ponto, o petróleo era um desses pontos. Durante o segundo governo Vargas, o Getúlio incentiva a indústria de base, incentiva também a Fábrica Nacional de Motores, fazendo parceria com indústrias estrangeiras, e todo esse legado vai ser sabiamente utilizado pelo JK no governo seguinte para expandir a malha rodoviária brasileira. A Eletrobras, Getúlio coloca no papel, mas não consegue tirar do plano no seu governo, e a Eletrobras só vai ser criada em 62. Em janeiro de 54, a Petrobras já começa a funcionar ainda durante o governo do Getúlio. Qual é o grande problema disso tudo? O mundo da Guerra Fria era um mundo que estava em disputa entre dois projetos. E por mais que o projeto nacional desenvolvimentista não fosse um projeto comunista de sociedade, né, o Getúlio nunca foi um comunista, o Getúlio, pelo contrário, foi o que mais perseguiu comunista durante o Estado Novo, né? Pouca gente sabe, mas o Getúlio matou mais comunistas no Estado Novo do que a própria ditadura militar em 21 anos. Né? O Estado Novo durou bem menos tempo. Então, portanto, o Getúlio nunca foi comunista. Só que, naquele momento de Guerra Fria, não ser aliado aos Estados Unidos significava um grande risco para o entendimento e a compreensão do seu projeto político. E um projeto político que valorizava o papel do Estado, a intervenção do Estado, fechando as portas para a economia, para o capital estrangeiro, como é que ficavam então as multinacionais do petróleo? Como é que ficavam então as multinacionais de energia? Como é que ficavam os capitalistas industriais brasileiros de olho no investimento estrangeiro? Como é que ficavam os liberais? Como é que ficavam os proprietários de terra? Sobretudo porque esse Estado intervencionista também regulava as relações trabalhistas, que eram vistas muitas vezes como um excesso por esses grupos políticos. Então a grande polarização da sociedade está posta, liberais de um lado e nacional-desenvolvimentistas de outro. É nesse cenário conturbado que Getúlio está passando pelo seu segundo governo, pelo seu segundo momento, dessa vez democrático, dessa vez presidente. E o jogo democrático trazia coisas com as quais o Getúlio não estava acostumado. Por exemplo, né, a imprensa, a grande imprensa, a tribuna da imprensa do Lacerda, que havia dito que o senador Getúlio, se fosse eleito, se fosse candidato, não poderia concorrer. Se concorresse, não poderia ser eleito. Se fosse eleito, não poderia tomar posse. E se tomasse posse, a UDN deveria pegar em armas e fazer a revolução. Assim dizia Lacerda nos anos 50. Né? O Correio da Manhã, o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha da Manhã, os jornais oposicionistas, e Lacerda, sobretudo, que lançava várias críticas, severas críticas à pessoa de Vargas. Essas críticas tinham eco por quê? Né? Porque a conjuntura de 50 era uma conjuntura que Vargas não tinha enfrentado entre 30 e 45, a inflação estava subindo, o salário estava desvalorizando, os Estados Unidos, que por mais que tivesse dado um apoio meio mambembe durante o governo Dutra, tira todo o seu apoio com o presidente Eisenhower e desloca todo o seu interesse para a Guerra da Coreia. Os Estados Unidos não pode perder mais uma área de influência para a União Soviética, e começa a Guerra da Coreia, que vai de 50 a 53, termina em 53 com o Tratado de Panmunjom, que divide a Coreia em Coreia do Norte, até hoje comunista, e a Coreia do Sul, até hoje capitalista. Nesse cenário, o Banco Mundial passa a cobrar as dívidas do Brasil, a inflação segue subindo, o salário segue desvalorizando e os trabalhadores, a base social do Getúlio, vão às ruas, vão fazer greve. Em 53, são 60 mil trabalhadores nas ruas, saindo da Praça da Sé, indo até a sede do Poder Executivo de São Paulo, a famosa Marcha das Panelas Vazias. Em 10 dias depois dessa primeira manifestação, são 300 mil trabalhadores, a greve dos 300 mil, que consegue 32% de aumento salarial. No Rio de Janeiro, depois você tem a greve dos marítimos, e Getúlio, então, em junho de 53, nomeia João Goulart para ministro do Trabalho do governo Vargas. A importância do Jango nesse ministério era muito central, muito cirúrgica. Jango era do PTB, o PTB era próximo às lideranças sindicais, então é uma forma do Getúlio voltar a se aproximar por dentro da máquina do Estado dos trabalhadores. Nesse momento, Getúlio chama uma reunião dentro do Catete e fala para as lideranças sindicais: quando negociarem com o Goulart, estão negociando comigo. Era a carta branca para o João poder fazer o seu trabalho como ministro. Os jornais oposicionistas, sobretudo Lacerda, não perdoariam, porque João Goulart era, segundo o próprio Lacerda, boa pinta, vivia em cabarés e liderar o ministério não era a mesma coisa que beber e passar a noite em cabarés. Então João Goulart era duramente atacado também pela imprensa, que o tirou ali para Cristo. Em 54 vamos ter a primeira grande crise, né? Porque Goulart duplica
promove a duplicação, promove o aumento de 100% do salário mínimo, o que vai ser respondido com o manifesto dos coronéis. Tá? O que consiste esse manifesto? A denúncia, né, de que Vargas então aceitaria negociata com os trabalhadores, fazendo coro ali o que diz a imprensa sobre Goulart, que seria um agitador das greves, um agitador das massas trabalhadoras, querendo implantar no Brasil uma república sindicalista dos moldes argentinos, querendo se valer do ministério e trazer isso para dentro do Estado, alterar a Constituição, e denunciava que o aumento de 100% também alterava a hierarquia na sociedade, que os civis passariam a ganhar mais, os trabalhadores civis passariam a ganhar mais que os trabalhadores militares, que os soldados, que os cabos, como é que os quartéis teriam quórum se assim fosse. Getúlio, portanto, demite João Goulart e também demite um general do seu governo, o general Espírito Santo. Tá? Uma outra crise importante que vai assolar Vargas nesse jogo democrático, nesse jogo de disputa com a imprensa, é que o único jornal governista, o A Última Hora, sofre com um grande escândalo, sofre com uma CPI que mostra que havia uma confusão entre o público e o privado e que havia sim um favorecimento ao jornal Última Hora por parte do governo. As críticas não chegam até Getúlio, né? Mas chegam a pessoas próximas ao presidente do Banco do Brasil, por exemplo, e o governo brasileiro enfrenta uma crise econômica, enfrenta uma crise política, até que a gota d'água chega no dia 5 de agosto de 1954, quando a crise política vira caso de polícia. Um táxi havia seguido Carlos Lacerda, antigo opositor de Vargas, por todo o Rio de Janeiro, e ao chegar no seu endereço, na sua residência, em Copacabana, na rua Toneleiros, pistoleiros haviam saído do táxi, haviam empunhado a pistola e disparado contra Lacerda. O tiro pegaria só no seu pé e de raspão, só que o outro tiro havia atingido o seu guarda-costas. Jovens uderistas da aeronáutica se revezavam na segurança de Lacerda e um desses jovens, o Major Rubem Vaz, nesse dia foi alvejado e veio a óbito. Rubem Vaz, portanto, foi assassinado pelos pistoleiros. A aeronáutica, passando por cima da burocracia do Estado, da ordem vigente, instaura, né, uma investigação por conta própria naquilo que ficou conhecido como a República do Galeão, e a partir daí vai atrás do pistoleiro, consegue descobrir que o táxi fazia a ponta do catete, consegue chegar aos pistoleiros e consegue chegar ao mandante do crime, Gregório Fortunato, líder da guarda presidencial de Getúlio Vargas. A partir daí, as críticas, as acusações, que por hora eram infundadas, por hora levantavam fake news acerca da figura de Getúlio, começam a fazer um alinhamento, começam a fazer uma sobreposição entre o crime e a figura de Vargas. A pressão começa a ficar incessante e o atentado que foi no dia 5 de agosto está se acerrando, se desenhando para uma possível renúncia ou um possível golpe de Estado. Até que no dia 24 de agosto, de madrugada, Getúlio reúne os seus ministros. Nesse ponto, a aeronáutica já tinha entrado no Palácio do Catete, retirado os arquivos de Gregório e descoberto que havia uma rede de corrupção dentro do palácio e que por mais que Getúlio não tivesse ligado diretamente a essa rede, o seu filho estaria ligado e que, portanto, ele seria conivente, né? E no dia 24 de agosto, uma reunião de seus ministros apontam para a renúncia. O único que defende a resistência é Tancredo Neves, mas o cenário é diferente. O cenário não é mais do Estado Novo, o cenário não é mais da era Vargas, o Getúlio não tinha mais o apoio de todos os militares. Seu irmão, depois da reunião, bate no seu quarto e avisa que no dia seguinte irá depor a República do Galeão. No dia 24 de agosto, entre 8h40 e 8h30 da manhã, Getúlio, contra o próprio peito, dispara um tiro e sai da vida para entrar para a história. A grande reviravolta, a grande trama inesperada, Getúlio se suicida. Nesse momento, acontece um dos eventos políticos mais inesperados e inacreditáveis da história brasileira. O repórter Esso, que era um importante rádio-jornal da época, anuncia mais ou menos 1 hora depois que Getúlio havia se matado. E a população brasileira desatina. O povo parte em direção a Catete em busca do adeus ao líder, em busca de uma despedida. E são centenas, são milhares de pessoas largando os carros na Praia do Roosevelt, largando os carros na Praia do Flamengo e andando em direção a Catete. Filas e filas para fazer o último gesto de carinho
ao presidente o último gesto de carinho. Senhoras, homens, idosos, uma mulher passa mal, tem um ataque cardíaco na fila, tem que sair de ambulância, idosas jogadas acima do caixão pedindo, por favor, Deus, me leve com Getúlio. Então, no dia 25, o seu caixão sai num cortejo fúnebre, numa região da cidade acostumada a ver um carnaval, né? A região ali da Terra do Flamengo presencia no dia 25 um cortejo, uma marcha, o verdadeiro Carnaval da Tristeza, num belíssimo texto escrito pelo historiador chamado Jorge Ferreira. E o povo então assiste a decolada do avião que tinha dentro dele a filha de Vargas e o seu herdeiro político João Goulart em direção a São Borja para enterrar o corpo junto de sua família. O povo então se depara em frente ao aeroporto de Santos Dumont com uma base aérea da aeronáutica. O povo vai em direção em fúria, mas não só a base aérea da aeronáutica. Pelo centro do Rio, buscam os jornais oposicionistas, buscam o Correio da Manhã, buscam a Tribuna da Manhã, o Jornal o Globo, destroem tudo e dizem que nesse dia só teria circulado o jornal Última Hora. Carlos Lacerda, um dos alvos preferidos da população, se escondeu dentro da Embaixada dos Estados Unidos e teve que sair numa verdadeira cena cinematográfica com um helicóptero buscando no topo do prédio. Galera, dizem alguns historiadores que esse movimento de Vargas teria adiado o golpe em pelo menos 10 anos, não acontecendo em 54 e acontecendo somente em 1964, porque na sua carta-testamento Vargas teria falado que as forças que o fizeram cometer o suicídio seriam as forças internacionais, seriam as forças do capitalismo nacional que queriam sugar o sangue do trabalhador e que ele teria oferecido o seu sangue, a sua vida em sacrifício para proteger o povo brasileiro. E a sociedade foi às ruas para continuar defendendo esse tipo de projeto, que só fortaleceu, né, o PTB e o PSDB e o PSD, as heranças varguistas, nos anos subsequentes, sobretudo com a eleição de Juscelino Kubitschek, que a gente vai falar na aula que vem. Valeu, galera, tamo junto, aquele beijo, se inscreve no canal, dá o joinha e se você curtiu a aula, pode mandar para alguém que você goste. Valeu, tamo junto, é o Fator na sua casa em busca da sua aprovação. Valeu, galera!